Né? Que depressão é ver um jogo de futebol sem a presença do torcedor. Soma-se a isso, senhor Bruno Soares, a atuação melancólica desse time alternativo do Grêmio, Bruno. Tudo bem, Gamba? Olha só, cara, eu como gremista, obviamente sempre gosto de ver o Grêmio jogar, mas preciso reconhecer que o jogo foi sofrível. Nossa Senhora. Uma coisa assim de torcer para acabar, né? E acho que vários fatores explicam isso, né? Vários fatores explicam isso, não é um fator apenas. O time do Grêmio é muito fraco, com jogadores que não podem mais jogar no Grêmio, isso está muito claro. E ano passado, Gamba, você vai lembrar que eu falei várias vezes que no futebol não existe mágica. O Mano era muito cobrado por fazer jogadores que não conseguem jogar, né? E eu falava, olha, não tem como aquele jogarem no Grêmio, o Mano não vai fazer mágica, se não chegar a qualidade as coisas não vão acontecer. E aí alguém dizia, não, mas não dá para ser eliminado pelo CSA na Copa do Brasil. Bom, agora com o Luiz Castro o Grêmio perdeu para o São José. E essa não é uma crítica ao Luiz Castro. É porque nenhum treinador faz milagre. É porque não tem como jogar com o Aravena no ataque. Se tu pegar na base, o pior ponta do Grêmio da base, assim, o pior, esse é ruim aqui na base, ele é no mínimo igual ao Aravena e não vai custar 16 milhões de reais. Então, parabéns ao dirigente que contratou o Aravena por essa quantia. O Cuejar já não ele nem lembra mais o que ele foi no Flamengo. Fisicamente, ele não tem a mínima condição, ele se arrasta em campo. Se arrasta, ele não pode mais jogar no Grêmio e ele custa cerca de 1 milhão de reais, talvez até um pouquinho mais do que isso. O Volpi faz grandes defesas de dentro da área, faz defesas difíceis, defesas impressionantes até. Mas é sempre o mesmo tipo de gol. O gol de longe, o cara chuta do meio da rua é gol. E nem precisa ir muito no canto, nem precisa ir no ângulo. Por isso que ele é chamado por alguns torcedores que chama golaço. Porque isso, é golaço toda hora contra o Volpi, não é só no Grêmio. No São Paulo era assim, em outros clubes também. Ele tem um defeito específico que faz com que ele não possa ser o goleiro titular do Grêmio. Por isso que o Everton hoje foi oficializado como titular e o Grando tem que ser o reserva imediato. Então o Volpi, por mais que ele não queira sair, ele disse isso ontem na zona mista, ele vai precisar sair, porque ele não ganha para ser o terceiro goleiro, né? O Kahneman, gente, a gente precisa falar aqui, o Kahneman é ídolo do Grêmio, sim, reconheço tudo que fez pelo Grêmio, mas hoje o Kahneman se arrasta também. Jogadores do São José correndo, deixando ele para trás. Fisicamente o Kahneman já está quase parecendo um ex-jogador. Então as verdades precisam ser ditas, né? E essa dupla de volantes sem um camisa 8 faz o time não ter meio campo. A bola transitava com lentidão no meio campo e o William, que eu esperava alguma coisa, foi mal. O William vai ter que se adaptar à meia. Ele é um jogador que se acostumou a jogar pelo lado, mas ele não tem mais intensidade e força para jogar pelo lado. Ele vai ter que jogar por dentro, mas para jogar por dentro tem que ter algumas virtudes que por enquanto ele não está demonstrando. Ele tem muita dificuldade no passe de primeira. Então, assim, tentei fazer um resumo, assim, não vou me alongar mais do que isso, mas foram vários fatores que explicaram essa derrota em casa para o São José. O Bruno traz boas ponderações aqui com relação àquilo que aconteceu ontem na Arena, e sempre é importante, né, a gente colocar uma vírgula aqui. A gente não está sendo definitivo na análise, porque senão a gente não analisa mais jogo. Com alguns eu sou, Gamba. Não, mas quer ver uma coisa, Bruno? Você, a gente está fazendo uma análise do jogo, vocês já estão dizendo que o Gabriel Mack não joga nada, que é fraco. Não, a gente precisa analisar o momento. A gente está analisando o que aconteceu ontem. E analisando o que aconteceu ontem, eu, por exemplo, vou na mesma linha do Bruno e vejo o seguinte. Gente, o Kahneman, o Grêmio tem que olhar com cuidado para o Kahneman. Pela história, nós falamos muito ontem sobre isso, sobre o Everton. A história, a idolatria, mas o Grêmio prorrogou o vínculo dele por mais 2 temporadas. Dá para contar com o Kahneman numa temporada de alto nível, em grandes jogos? O Volpi mostrou que não é goleiro para o Grêmio. Né? Então assim, a gente já tem algumas sinalizações. Em algumas a gente não pode ser definitivo. Porque a temporada está só começando, mas a gente tem sinalizações, principalmente o Luiz Castro tem sinalizações, porque geralmente acontece o seguinte, o treinador ele chega e ele tem a lógica de não comprar a ideia que vendem para ele, né? O treinador ele quer ver, ele quer dar chance. Não, o Aravena não vai dar certo, não, mas eu quero botar o Aravena para jogar. Aí ele precisa de um jogo, ele precisa acompanhar os treinamentos da semana para concluir. Realmente não serve. Me parece que para isso, esses primeiros jogos do Campeonato Gaúcho vão ajudar e muito o Luiz Castro, Magrão. Mas tem alguns pontos importantes que o Bruno falou, que é o mais do mesmo. Se terminou a temporada criticando o Aravena pela falta de performance, não performou ano passado, esquece o extra-campo, de querer sair, vamos falar só dentro de campo. Dentro de campo
ele não performou, não foi bem. O Cuejar, desde que chegou, deve ter feito 2 ou 3 jogos. Vamos reconhecer, a carreira do Cuejar ali como um primeiro volante foi um grande primeiro volante. Futebol brasileiro, jogou muito bem no Flamengo, mas no Grêmio não jogou. A questão do Kahneman é muito complicado de falar, porque o que a gente falou do Everton é encerrar um ciclo de um cara que talvez não, com certeza, entre os maiores zagueiros da história do Grêmio. Encerrar esse ciclo sempre vai ser complicado, porque tem não só a qualidade, tem a história, tem a hierarquia desse jogador que tem que ser respeitada. Então, para qualquer diretoria encerrar um ciclo de um jogador como o Kahneman é complicado. Quem vai pegar esse rótulo de o cara que tirou o Kahneman do Grêmio? Quem diretor vai querer pegar esse rótulo? É complicado. Claro que é. Por exemplo, o presidente Alberto Guerra, na sua gestão, ele não quis assumir essa bronca. Ele não quis. Ele prorrogou o vínculo do Kahneman por 2 temporadas. Por uma série de fatores, uma gestão desmoralizada, extremamente criticada, com toda a justiça, extremamente criticada, mas ele não quis. Ele não quis esse passivo para ele. Mas existe equilíbrio e existem maneiras de fazer. Tudo bem tu temer encerrar o ciclo do Kahneman, mas tu não precisa renovar por mais 2 temporadas um zagueiro que está dando mostras claras de que não suporta mais fisicamente. E é aquela coisa assim, ó, eu quero renovar contigo, Magrão. Eu falo pro público, eu vou renovar com o Magrão. Acabei de fazer uma proposta pro Magrão. Faço uma proposta baixa. Aí o Magrão vai recusar. Vou aumentar um pouquinho, mas ainda baixo. O Magrão recusou. Gente, eu tentei renovar com o Magrão, mas a gente não chegou no denominador comum. Ele vai ter que sair. Muito obrigado pelos serviços prestados. Pega o exemplo agora. Assim que tu cria uma saída. O exemplo recente, o Palmeiras com o Everton. O Palmeiras ofereceu um ano. O Everton queria 3. Foi embora. Foi embora. Eu sei que o assunto Kahneman, ele exige um cuidado, um respeito. Ninguém aqui está apagando a história porque ninguém fará isso. Está na história como um dos maiores zagueiros da instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Agora, vai ter um determinado momento que o Kahneman vai jogar. O calendário é apertado, a temporada é extensa, ela exige. E como é que o Grêmio vai dosar isso, Luiz? Eu acho que o grande problema é colocar o Kahneman. Ele tá participando de uma pré-temporada, ele já tem uma idade elevada e ele está fazendo uma pré-temporada. Eu acho que o Kahneman não tem que jogar um jogo desse. O Kahneman ele vai render bem fisicamente e ainda vai ser, em alguns momentos, vai ter limitações no jogo pela idade que ele tem. Então eu acho assim, um erro você colocar o Kahneman para jogar no início de temporada. O Kahneman já é um jogador que tem uma idade elevada. Ele já não, a parte física dele já não é absurda por vários motivos, e tu coloca o Kahneman num jogo no início de temporada que ele está em pré-temporada. Eu acho que é o grande erro. E aí o que acontece? Tu expõe um jogador do tamanho do Kahneman, a história do Kahneman, que todo mundo sabe que ele é um dos maiores, como o Magrão falou, ele é um dos maiores zagueiros que o Grêmio teve e tem, né? Que ele ainda está em atividade, mas tem que ter muito cuidado colocar um jogador desse para jogar no início de temporada, gente. E outra coisa, Luiz, a gente também fez aqui, no início da fala do Bruno, a respeito do Cuejar. E quem estava protegendo o Kahneman nesse jogo de ontem era o Cuejar. É isso. E deixou ele exposto. Ou seja, sem proteção. Sem proteção. Também ficou exposto. Não por se posicionar mal, mas porque também se arrasta em campo. Tá? Ficou exposto ali também. O Magro, ele tá em início de pré-temporada. Tu colocar um jogador com a idade que ele já tem, né, com as limitações físicas dele, tu traz um não ponto é interessante. não é hora de pôr, entendeu, Magro? É o início. Tu expõe, tu desgasta. Tu desgasta. Tu faz justamente acontecer o que está acontecendo aqui. A gente volta a questionar a prorrogação de contrato, o vínculo de 2 anos. A crítica não é só em cima desse mas jogo, a gente tá no início de temporada, tá? Onde tem que rodar esses jogadores. Eles têm que jogar como se fossem amistosos. Tá claro isso. Mas tá muito cedo para ele, O resultado tá muito cedo. do Inter, se o Inter tivesse perdido hoje, ou tivesse perdido, o Grêmio tivesse ganhado ontem, o que a gente está tentando é ver como o treinador tá analisando, analisar jogadores. Como cada um tá se comportando nesse início de pré-temporada. Cara, são 10 dias para um jogo.
Tem pouco, alguns mano. jogadores, como a gente sempre fala do Arthur, que tem uns caras que... O Guinhazu. O Guinhazu, pra ele, pré-temporada, eu tava me arrastando na pré-temporada, o Guinhazu tava lá correndo que nem um maluco e dando bote, parecendo que ele tava jogando no meio da temporada. Tem cara que tem esse biotipo. O Arthur talvez esse cara que entrou no jogo e a garotada talvez se preparou um pouco mais. O Eles são Roger, esses jovens, moleques né, são Magro? jovens. Eles são jovens. Eles precisam desse jogo. Mas não tem como tirar o Kahneman, o Cuejar desses jogos, porque faz parte desse ciclo para ganhar ritmo de jogo numa pré-temporada. Só que a diferença de 2 anos para cá, 2 anos atrás, ou um ano atrás mais recente, é que esses jogos, eles eram amistosos, onde não tinha a exposição que tem no Campeonato Gaúcho. Eu sei, Magro, mas É assim, isso que ó, mudou. eu concordo perfeitamente contigo. Mas nós estamos falando de um jogador chamado Específico. Kahneman. É um jogador específico, Que entendeu? merece cuidado diferente. Entendeu? É um jogador específico que precisa de cuidados. O Kahneman teve problemas físicos ano passado. Entendeu? Então tu tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de jogador. Em relação ao Mac, há 2 anos atrás, eu falava para amigos meus e para pessoas dentro do Grêmio que o Mac, com 16, 15, 16 anos, já estava sendo. Tava todo mundo falando que era o novo Neymar. Então, a minha preocupação é essa exposição do guri de 15, 16 anos e essa responsabilidade que jogavam na costa dele. Que eu até acho que é muito bom jogador, mas não vai ser um Neymar, não vai ser um. É um bom jogador, mas ainda não está pronto. Então tem que ter um cuidado quando você fala desse tipo do jogador jovem, que eu até acho que tem muita qualidade, mas tu expõe um jogador 15, 16 anos já falando que ele vai ser o novo Neymar, tu cria uma carga de responsabilidade desnecessária. E ontem a gente viu que ele não está pronto. Só que ele jogou, e aí todo mundo fala, mas não é um Mac, não é um grande jogador, e tu acaba expondo um jogador que não é para expor. E ele entrou em campo.